Oi, gente. Eu tô básica. Básica, tipo, no significado de... Tô sem brinco. Tô meio que do jeito de ficar em casa, sabe? Vou botar vocês assim. Mas eu queria muito conversar com vocês enquanto eu me arrumo. Tipo, rotina da noite, mais ou menos. Porque amanhã eu não vou na aula, então eu vou dormir tarde. Eu vou fazer coisas que eu não estava tendo tempo pra fazer. Então, é uma rotina da noite versão longa, que eu vou poder fazer com calma, as coisas, tomar meus negócios com calma. Uma hora dessa eu já ia estar... Ai, preciso deitar, ai, preciso dormir. E eu tô de boas. Acabei de jantar, comi muito, coisa que eu também não ia poder fazer se eu fosse dormir cedo. Então, estou muito feliz. E vou tomar agora ômega 3, porque é muito saudável. Mas o que eu ia conversar com vocês não era exatamente sobre isso. Mas tem uma série, eu acho que é nova, no Star Plus, né, lá no Disney Plus. E ela se chama Não Estou Morta, eu acho, é uma coisa assim. E ela é sobre uma jornalista que fica responsável por escrever os obituários do jornal. Sabe, tipo assim, alguém morreu, e aí essa pessoa vai escrever sobre a morte, não sobre a morte em si, mas na verdade sobre a vida dessa pessoa que morreu. Então, essa pessoa foi assim, 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 ele... Enfim. Só que ela começa a ver as pessoas mortas, isso não é nenhum spoiler, tá? Mas ela começa a ver e conversar com o espírito dessas pessoas até ela conseguir escrever o obituário daquela pessoa. Então, são das mais variadas pessoas, tem gente que é muito famosa, tem gente que é gente anônima, mas aparece de, tipo, mais variadas pessoas. E aí apareceu um senhor, não lembro muito bem se ele tinha alguma coisa de uau, mas ele apareceu lá pra ela, foi o primeiro que apareceu. E ele falou uma frase pra ela muito, muito interessante, que era o seguinte... Não lembro a frase. Não, pera, lembrei sim. Ela tava sofrendo muito, né, com as coisas lá da vida dela. E aí ele vira pra ela e ele fala, tipo, eu vivi tal coisa ruim, mas em dado momento eu levantei assim, olhei pra tudo e eu vi que tinham pessoas ao meu redor que estavam vivendo a vida como a vida é, não como gostaria que fosse. Porque às vezes a gente fica se frustrando, tipo, muito frustrado com como a vida está sendo, porque não tá sendo como a gente gostaria que fosse. E a gente sofre porque a vida não é do jeito que a gente queria que fosse. E a gente fica de cama porque a vida não é como a gente queria que fosse. E a gente não faz nada porque a vida não é como a gente queria que fosse. A gente chora e a gente se lamenta, a gente sofre, a gente se faz mal porque a vida não é como a gente gostaria que fosse. Mas enquanto a gente tá fazendo isso, tem gente ao nosso redor que está vivendo a vida não como gostaria que fosse, mas como a vida é. Então eu acho que existe uma coisa em você aceitar, aprender a aceitar a vida como ela é. Sabe, a vida, ela não vai ser como você gostaria que ela fosse. Não sempre. Eu sei que às vezes ela é. A vida às vezes faz o trabalho dela bem feito. E a gente fica contente, a gente fica grato, a gente agradece. Mas eu diria que na maior parte do tempo, a vida alterna entre não é o que a gente queria que fosse negativamente e não é o que a gente queria que fosse positivamente. Quantas surpresas e quantos desdobramentos inesperados a vida não teve, que eu olhei e falei, cara, que bom que foi assim. Porque eu queria uma outra coisa e eu achava que ia ser muito bom, mas isso aqui é melhor. Entendeu? Então, a vida surpreende positivamente também. Mas às vezes, e a gente precisa ser realista, a vida vai te pegar de surpresa com uma coisa que você não queria. A vida vai te entregar uma caixa que não é um embrulho de presente, uma caixa que é uma caixa marrom e ela só tem dura realidade. Ela tem uma rotina puxada, ela tem decepções, ela tem frustrações, ela tem dificuldades, ela tem sofrimentos. Às vezes a vida só tem isso pra te entregar, por enquanto. E por mais que a gente sofra, e aí eu tenho
dois pontos pra balancear, porque eu sou estudante de psicologia. Então eu também não posso ser hipócrita de dizer: não reclame, não chore, não sofra. Chore, sofra. Eu sou a pessoa, a personificação da coisa de eu preciso sentir as emoções. Então, sou uma pessoa que precisa sentir as coisas. Então, acontece uma coisa ruim, tem um desentendimento, tem alguma situação meio traumática, eu preciso sentir, eu preciso falar, e eu preciso chorar aquela situação, e eu preciso sofrer aquela situação até assim, até acabar a situação, sabe? Até ela se desfazer do tanto que eu desenvolvi em cima dela. O meu noivo bem sabe disso. Então, assim, às vezes acontece uma coisa pequena. Mas se pega num lugarzinho assim, eu preciso gastar um longo tempo, às vezes 3 vezes mais tempo do que a situação durou, pra pensar na situação, pra pensar nos aspectos filosóficos da situação, pra pensar o que aquela situação significa, o que ela impacta, as pessoas envolvidas. Enfim, eu preciso explorar o sentimento, eu preciso sofrer aquilo, eu preciso sentir aquilo. Eu preciso me jogar em cima de tudo, toda aquela tristeza e frustração, e sentir de verdade as emoções, pra aí, quando acabou, eu poder levantar e falar: não, tô pronta pra agora também seguir, sabe? Então eu sou essa pessoa, sou a pessoa que vai te dizer: sinta, sofra, fale, pense, chore as situações, as frustrações. Chora, a vida não te mandou um embrulho de presente, a vida te mandou um pacote marrom. Chora, pode chorar, você tem todo o direito de chorar e dizer: eu odeio a minha rotina, eu odeio esse lugar que eu tô, eu não aguento mais, eu não vou dar conta. Você tem todo, e eu até vou mais além. Eu acho que a gente tem que se dar o direito também de pensar em desistir. Você não precisa se exigir ser super estável, sabe? Eu não tô nem falando sobre desistir. Tem um vídeo aqui, o último, em que eu falo assim: desistir não é um fracasso. Eu falo sobre desistir, mas eu nem tô falando disso, porque às vezes você não quer realmente desistir. Você sabe que você quer estar ali, sabe que você quer ficar ali a longo prazo. Às vezes você não quer realmente desistir, mas às vezes pensar em desistir, se dar essa opção, considerar essa opção, faz um bem e dá um alívio na alma da gente inexplicável. Inexplicável. Então, eu sou super a favor de você fazer até isso. Você olhar pra vida e falar: eu vou desistir de tudo. E eu tive esse momento. Eu tive um momento em que eu tava muito mal mentalmente mesmo. Então, episódios depressivos, crise de ansiedade. Acho que eu comentei sobre isso em algum outro vídeo. Mas naquele momento, a minha vontade era desistir da vida social, da vida das pessoas. E eu me dei essa opção. Foi a época em que eu saí das redes sociais todas. Hoje em dia eu não tenho mais rede social, né? Assim, não uso mais. Mas naquela época, não usava mesmo. Foi a época em que eu me permiti me isolar. E por mais que pra uma pessoa com episódios depressivos, se isolar seja uma coisa muito, muito perigosa, porque pode, né, ficar pior, eu me permiti, eu me dei essa opção. Então, se dar a opção de desistir, se dar a opção de seguir caminhos que, tipo assim, não são bons, às vezes faz bem pra cabeça da gente. Aí você pensa ali um dia, 2 horas, um dia e meio, uma semana, você fica ali pensando: não, eu vou trancar, eu vou desistir, eu vou largar esse emprego, eu vou mudar de país, eu vou voltar pra minha casa, pro meu pai, enfim, vou voltar, vou largar isso aqui que eu tô fazendo. Fica assim. Mas também, enquanto você fica assim, se dá um tempo, né, também, tipo, tô pensando, vou ver. E enquanto você faz isso, vai tentando melhorar as condições. Porque também a gente não pode ignorar que tem coisas práticas que a gente possa fazer, né, atitudes que a gente possa tomar. E aí, se você conseguir melhorar, melhorou, não precisa largar. Se você vê que realmente não tem melhora, aí é o outro vídeo, em que você vai entender que desistir não é um fracasso. Se você vê que você não cabe mais ali naquele ambiente, ou aquele ambiente não te serve mais. Mas o ponto de hoje é mais sobre você sentir as coisas, sofrer as emoções, se debulhar em lágrimas, e tá tudo bem, sabe? E aí, às vezes, você não vai largar. Você fica um dia assim, 20 minutos assim, às vezes você fica 10 minutos assim. Depois você se recompõe, e aí a frase que eu falei da série, né? E você vai viver a vida como ela é. Então, a vida como ela é, gente,
todo mundo vive no mesmo planeta que eu. Vocês sabem, tem morte, tem tragédia, tem acidente, tem muita gente má, tem gente que faz maldade por pura maldade, tem todo tipo de desgraça, tem desigualdade social, tem gente que passa fome, tem gente que passa fome de verdade, tem gente que vê os filhos pequenos passando fome, tem muitos tipos de desgraça no planeta que a gente vive. A vida não é um morango. E aí, eu quero até citar esse livro da Clarice Lispector, porque ele foi um amarrar de circunstâncias pra mim, assim, gigantesco. Ele chama A Hora da Estrela. Ele é fininho, vale muito a pena ler. Eu amo esse livro. Acho que ele mudou a minha forma de enxergar a vida. Porque eu tava lendo ele e ele conta a história de uma mulher que vive a vida como ela é, que é a Macabé. Ela vem do Nordeste pro Rio de Janeiro, trabalho ruim, mora num canto ruim, não tem tempo pra nada, vive uma vida, assim, muito baixa. E aí, em dado momento ali, é citada a frase de que a vida é um soco no estômago. No meio do livro, mais ou menos. Sublinhei, né, colori por... como é que se diz? Grifei, filosofei sobre aquela frase. Realmente a vida é um soco no estômago. E a vida é um soco no estômago. Eu garanto que se você for parar pra enumerar, você vai conseguir enumerar 20, pelo menos 20 momentos em que a vida pra você foi um soco no estômago. Em que a vida te pega de surpresa com uma situação inesperada que te nocauteia. Em que a vida não é boa pra você como você esperava. Em que você não colheu aquilo que você plantou. Você colheu a colheita de alguma outra pessoa que não tava legal. A vida é um soco no estômago em muitos momentos. E você vai lendo aquele livro e as coisas não melhoram. As coisas não melhoram, não melhoram, não melhoram. Não tô dando... Ai, meu Deus, talvez eu esteja dando spoiler, né? Mas assim, leia o livro. Mas no fim do livro, a última frase fala que lembrar que, por enquanto, é tempo de morangos. E aí, qual que é o significado disso? Lembrar que, por enquanto a gente tá vivo, beleza, a vida é um soco no estômago, mas é tempo de morangos. É tempo de recomeçar. Sempre é tempo de você recomeçar. Sempre é tempo de você se reencontrar. Sempre é tempo de você ir atrás das condições da vida. Então ela é um soco no estômago, mas por enquanto é tempo de morangos. Por enquanto dá tempo de você ir lá e enfrentar a vida com coragem, se jogar na vida com bastante coragem e encontrar muita coisa. Então, no meio das situações mais adversas, você encontra, às vezes, amigos que te ajudam a passar por aquilo e fazem, às vezes, valer a pena. Você encontra muitas coisas bonitas. Tipo, olha pra fora da sua janela, sabe? Tem grandes chances de você ter uma vista linda. Olha pro céu, olha pras árvores. Próxima vez que tiver oportunidade, toma um pouquinho de sol. Existem umas coisas entremeadas nas situações difíceis da vida que ajudam a gente a viver. Então a vida é um soco no estômago, mas por enquanto é tempo de morangos. E é tempo de cultivar as situações da vida. Vai ter sofrimento, você vai sofrer, mas você também vai aprender muito, você vai crescer muito. E você vai, pouco a pouco, se encontrando ali na vida. As coisas também exigem sacrifícios, né? Isso aí é um tema para outro vídeo, mas é tempo de morangos. E eu tento sempre me lembrar dessa frase, porque quando eu penso que a vida é um soco no estômago, essa frase eu lembro, vira e mexe, eu me lembro da outra, mas ainda é, por enquanto, tempo de morangos. E eu consigo encontrar essa vida que tem valor, né? Essa vida que faz sentido pra mim. É muito linda. A Clarice Lispector, assim, ela faz um trabalho muito legal. Acho que eu posso vir aqui falar mais sobre a Clarice, porque a Clarice, o Fernando Pessoa, o Saramago foram peças muito fundamentais na minha jornada. E a literatura, ela não é só uma coisa chata de escola, mas eu acho que ela fala muito com a gente, ela encontra muito a gente. Enfim, viver a vida como ela é. E você vai se encontrar no meio disso também. A vida te surpreende positivamente também. E ela nunca deixa a gente esquecer que também a gente não tá aqui só pra ficar sofrendo, sabe? Você encontra coisas bonitas no caminho. Você encontra coisas muito bonitas no caminho.